Gabarito de pedra. A prova de tudo. Ainda sobre as escolhas que tomamos, vamos focar agora naquelas em que as alternativas já lhe foram previamente estabelecidas, as provas. E fazer provas foi algo que aprendi bem nessa vida. Vestibulares, provas da engenharia, provas da medicina, concurso de residência médica, prova de título de oftalmologia, provas para subespecialização, provas práticas, entrevistas. Não que eu tenha 100% de aprovação em todas elas, mas acumulei grande bagagem nessa área. Para isso, tive sempre que aprender a aprender. E muitas vezes me questionaram, como você estuda? Sendo que, na verdade, o estudo deve ser individualizado. Não há nenhuma forma excepcional de estudo que funcionará perfeitamente para todos. Há quem prefira escrever resumos, ler, grifar, assistir vídeos, pesquisar na internet, discutir em grupo, responder questões, criar mnemônicos, flashcards, músicas ou mind maps. Enfim, informações e recursos são praticamente limitados no mundo moderno. A partir disso, conhece a ti mesmo, ou seja, teste em sua vida prática e perceba aquilo que funciona de forma mais eficaz em sua rotina de estudos. Outro aspecto importante em preparação para provas, desde ensino fundamental até pós-graduação, é se livrar de preconceitos e barreiras mentais contra determinada matéria ou professor. Por exemplo, eu não gostava de história e geografia. Por muitos anos foram bloqueadas em minha mente. Todavia, durante o colegial, o monstro do vestibular assombrava meu futuro, e percebi que um teste de história valia tanto quanto um teste de física ou matemática, exceto em provas com pesos diferenciados, segunda fase, etc. Portanto, percebi que não gostar de determinada disciplina era cuspir no prato em que comia. Manter tal comportamento seria um tiro no pé. Corrente fortalecida. Devemos fortalecer justamente esses pontos fracos e trabalhar neles. Porque, se você já souber 80% da matéria de biologia, um estudo avançado nessa área permitirá apenas 20% de crescimento em seu resultado final. Já os seus 40% de conhecimento em gramática ainda permitem um avanço de 60%. Portanto, as matérias enegadas são as que mais merecem nossa atenção, mesmo que exijam um esforço e modulação psicológica para nos livrarmos dessa rejeição. Há um ditado que reflete bem essa realidade: uma corrente é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Levei esse raciocínio também para a medicina, onde diversas áreas já traziam conceitos e perfis pré-definidos. Ortopedia, psiquiatria, dermatologia, cirurgia plástica, são alguns exemplos de áreas que, embora no ensino tradicional, o contato com elas seja muito escasso até o 3º ou 4º ano antes disso, já estamos envoltos por piadas e preconceitos que podem limitar nosso aprendizado como médico generalista. Ainda, esses preconceitos podem dificultar nosso rendimento nos concursos para residência médica. Dessa forma, tentei manter todas essas áreas do conhecimento em aberto para que, de fato, pudesse aprender esses conceitos, já que poderiam ser essenciais para minha prática no futuro, nem que fosse somente na prova de seleção. Provai. Não somente em provas de avaliação formais, também nosso cotidiano traz consigo múltiplas questões a serem definidas por nós. Para esses testes e provações, devemos nos preparar, buscar as alternativas corretas, ajustar as prioridades e administrar o tempo. No fim de nosso tempo aqui, que virá como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, nosso caderno de questões será cobrado e seremos avaliados. Nessa prova, ninguém acertará todas as questões. Além disso, a nota de corte é muito elevada. Não há um justo, nenhum sequer. Que esperança existe, então, para essa prova? De que adianta estudar? Entre tantas provas, provai, e vede que o Senhor é bom. Salmos 34, 8. Encontre o descanso dessas provações na palavra. Em meio à pandemia do desespero, parece não existir a resolução desta prova. Por mais que você estude, ela muitas vezes se mostra em um nível acima de sua capacidade de resolução. Pois o que é o homem, senão um grão de areia, frente à infinitude do universo? Acreditar que suas forças são o suficiente para essa aprovação é uma enorme prepotência e ignorância. Como, então, poderíamos nos preparar para tamanha aprovação? Podemos iniciar pelo estudo da lei, que já nos apresenta a resolução das mais importantes questões. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, 1 e 2. Contudo, a lei por si só ainda não parece ser suficiente. Pode nos levar ao legalismo, à religiosidade, ao fanatismo, o que desfigura a própria essência da lei. Ainda falta alguma coisa para que tudo isso faça sentido. Prova de amor.
Para a correção de um caderno de respostas objetivas testes, utiliza-se um gabarito, que é basicamente um caderno de resposta, que apresenta um furo no local das respostas corretas. Então, para cada questão, existe um buraco no local correto. Eu sei que os concursos usam leitura óptica há décadas, mas concursos menores, com menos recursos, ainda recorrem a este mecanismo. Ao se sobrepor um caderno de respostas com o gabarito, somente as respostas corretas serão visualizadas, uma vez que se encontram no local correto e, portanto, sob o buraco. Quando uma questão é anulada, todos os espaços das alternativas são furados, de tal forma que todas as alternativas daquela questão estarão visíveis e serão contabilizadas como corretas. O primeiro gabarito fornecido a nós foi furado em pedra. Nele, encontramos as alternativas corretas que devemos buscar. Contudo, as leis e mandamentos ainda estão acima do que podemos realizar por nossas próprias forças. No próximo capítulo discutiremos melhor sobre essa nossa força. Aos olhos da lei, seríamos todos reprovados. Por isso, uma nova pedra foi moldada, dessa vez, em forma de carne. Esse gabarito foi inteiramente furado, suas mãos, seus pés, seu lado, sua honra, seu poder, sua vida. Ao final da maior prova de amor já realizada por alguém, ele disse: está anulada. A prova da vida, a questão da morte, foram todas anuladas pela nossa única alternativa, o gabarito forjado em pedra angular, furado em carne. O único que gabaritou a prova, aquele que conhecia toda a matéria, pois dele provém a matéria, a energia, a luz, o sopro de vida. Assim, cedeu sua própria folha de respostas para formar um novo gabarito, um gabarito todo anulado. Através de seus furos, os erros não são lembrados. Cada prego moldava um perdão creditado para nossa aprovação. Todas as questões foram anuladas, o véu foi rasgado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5.